Olá, boa noite. Sejam muito bem-vindas. Fico muito contente por estarem aqui comigo hoje. E antes de começarmos, eu quero dizer algo muito importante. Se decidiste estar aqui hoje, não foi por acaso. Normalmente, quem chega a uma aula destas já tem um percurso feito anteriormente. Ou seja, normalmente quem chega já tentou organizar-se melhor, já tentou fazer mais listas, já tentou ser mais disciplinada, já tentou encontrar uma agenda melhor, uma rotina melhor, um método melhor e mesmo assim continua a existir aquela sensação de que estás sempre ocupada, sempre a correr, sempre com coisas para fazer, mas aquilo que realmente importa fica para depois. E se é isto que tu sentes, estás exatamente no sítio certo. Porque hoje eu não te vou falar de produtividade como mais uma forma de tu te cobrares e de tu fazeres mais. Eu não te vou dizer para te esforçares mais, nem para trabalhares mais. Não te vou dar mais uma lista de coisas para acrescentares no teu dia. Hoje eu vou-te mostrar uma coisa muito diferente. Eu quero mostrar-te porque é que tantas mulheres fazem tanto, andam sempre cansadas, estão sempre ocupadas, mas continuam com a sensação de que não avançam naquilo que realmente importa. E quero mostrar também que o problema não está em ti. Antes de avançarmos, diz-me de onde é que tu estás a assistir e qual é a melhor palavra que descreve a tua semana até agora. E se estás a ver no YouTube, por favor, escreve nos comentários. O que é que nós vamos então ver hoje, para vocês verem? Então, hoje vamos ver porque trabalhar mais não resolve o problema, qual é o erro invisível na gestão das prioridades, porque é que cada pessoa funciona de forma diferente umas das outras e o que é que podes começar a fazer diferente já hoje. É efetivamente quatro temas grandes, mas eu vou tentar condensar e ser rápida de modo a que a aula não fique muito extensa, ok? Então, se reconhece esta sensação de que estás sempre ocupada, sempre a correr, sempre com coisas para fazer e o que mais importa continua sempre para depois, como eu te disse, estás no sítio certo. Há uma sensação mesmo que aparece muito nas conversas com as minhas mentoradas, que é a sensação de estar sempre a correr. Temos aqui duas questões, que é a sensação de estar sempre a correr, como se o dia nunca fosse suficiente, como se houvesse sempre mais qualquer coisa para resolver, mais qualquer coisa para responder, mais qualquer coisa para tratar, e há também a sensação de que está sempre a adiar, está sempre a deixar para depois, está sempre a tentar que seja o momento certo, a altura certa para começar. Estas duas sensações são as que mais me aparecem nas minhas mentoradas e eu trouxe exatamente um exemplo, com estas duas sensações. E muitas vezes, para as pessoas que estão sempre a correr ou que sentem que estão sempre a correr, quando acordam, já têm mensagens para ver. Quando se abre o telemóvel, já há lá pedidos. Começa-se o dia já em modo reativo. Sempre a responder, sempre a resolver, sempre a apagar focos, sempre a tratar do que é urgente. E quando isto acontece, fica exatamente aquela sensação de que se fez muitíssimo, que se fartou de trabalhar, mas que aquilo que se queria avançar não se conseguiu fazer. Não conseguiu fazer do que era importante. Há aqui uma ilusão de produtividade que é que nos ensinaram que ser produtivos é fazer mais, é ter mais tarefas, é trabalhar mais horas, é ter mais esforço, mais disciplina, quando na realidade fazer mais
não significa avançar mais. Muitas vezes significa apenas que se está muito ocupado, mas não se está a caminhar para o sítio que queríamos chegar. Portanto, estar ocupado não é o mesmo que estar a avançar. E é muito importante que tenham esta consciência. Quando começamos a perceber isto, normalmente fazemos o quê? Tentamos compensar, certo? Fazemos mais listas, criamos sistemas, tentamos ser ainda mais disciplinados, se é que é possível. Prometemos a nós próprios que é agora, agora é que vai ser, nem que tenho que levantar às 4 da manhã em vez das 5 que já me levanto. E depois de muito tempo a observar isto e a trabalhar com vários casos, com mulheres muito diferentes, com ritmos diferentes, negócios diferentes, vidas diferentes, eu cheguei a uma conclusão que mudou completamente a forma como eu via a produtividade. E o problema aqui que eu percebi que não era falta de disciplina, não é falta de clareza sobre, sobre prioridades, ok? Nem é falta de disciplina, nem falta de clareza sobre aquilo que tem de ser prioritário, que temos que fazer. É essa falta que não aparece porque tu sentes que és incapaz, ou seja, tu não és desorganizada. E também não é porque não queres alcançar o suficiente. Isso é algo que tu sentes, mas não é esse o problema. Muitas vezes parece que estás a usar um sistema que não respeita a forma como tu funcionas e nem te apercebes disto. E quando tu começas a perceber que existe um padrão, não é um problema de preguiça, é um padrão que tu tens e que não te das conta, aí as coisas começam a mudar. E uma das coisas que eu percebi foi, ao longo do meu trabalho, que eu não posso orientar as pessoas todas da mesma forma. Deixem-me eu só interromper. Não era possível orientar as pessoas da mesma forma, como se as pessoas fossem todas iguais. Estava completamente fora de questão. Porque ninguém funciona da mesma maneira. Há mulheres que avançam muito depressa. Há mulheres que pensam muito antes de agir. Há mulheres que dispersam facilmente da energia que têm, perdem energia durante o seu dia. Há mulheres que só conseguem avançar quando sentem uma ligação emocional àquilo que estão a fazer. E quando tentamos usar um sistema igual para todas estas pessoas tão diferentes, aquilo que acontece é resistência. Não porque a pessoa não é capaz, mas porque está a tentar funcionar contra a sua natureza. E foi aqui, e foi por isto que eu criei aquilo que chamo código produtivo. Deixem-me eu voltar a compartilhar convosco. Então, o código produtivo é uma análise que eu faço logo no início do processo, e aqui vocês veem um pequeno resumo daquilo que é o código produtivo, um pequeno resumo. Mas deixa-me detalhar mais. Portanto, o código produtivo é uma análise que eu faço logo no início do meu processo, do processo individual, da minha mentoria individual, ser imparável. É das primeiras coisas que eu faço. Não é um detalhe, não é algo que aparece a meio, é algo que eu identifico, porque é isso que me permite perceber como é que aquela pessoa vai funcionar na prática. E isto é extremamente importante, porque não existe, e eu não acredito nisso, eu não acredito em mentorias iguais. Cada pessoa chega com uma forma diferente de pensar, de agir, de reagir à pressão, com talentos diferentes, com bloqueios diferentes, com padrões de sabotagem diferentes. E por isso, cada mentoria individual é orientada de forma diferente, consoante o código produtivo de cada pessoa. Ou seja,
O código não serve só para dizer eu sou assim, serve para orientar o processo desde o início. Serve para eu perceber como é que essa pessoa toma decisões, reage à pressão, lida com foco, como entra em ação, onde é que vai perder energia, onde se dispersa, onde entra em autossabotagem e qual é a melhor forma de a ajudar a avançar. Então, como é que eu cheguei aqui? Como é que eu cheguei ao código? Eu não criei o código do nada, não é? O código nasce de uma análise de vários elementos que me permitem compreender o perfil da pessoa de uma forma muito mais completa. Por um lado, eu faço um perfil do comportamento da pessoa, que se chama perfil comportamental, ou seja, eu observo a forma natural como a pessoa tende a funcionar no dia a dia. Deixa-me admitir. Olá, Elsa, boa noite. Como a pessoa tende a funcionar no dia a dia, como pensa, como decide, como reage, como se organiza, deixem-me, como se movimenta até no seu dia. E é aqui que entra muitas vezes hum, as grandes diferenças logo no perfil, entram grandes diferenças. E é também aqui que eu percebo como é que as pessoas reagem quando estão cansadas, quando estão sob pressão, quando estão inseguras, quando estão em esforço. Outra parte importante do processo é a análise dos sabotadores mentais, com base na inteligência positiva do Cesar de Chamin. Porque há padrões internos que nos desviam daquilo que realmente é importante. Padrões como a exigência excessiva, o controle, a dúvida, a dispersão, o adiamento. E quando estes padrões não são vistos, a pessoa até pode tentar aplicar boas estratégias, mas continua a sabotar-se sem saber porquê. Então, no início do processo, a pessoa responde a um questionário. Esse questionário vai-me ajudar a reunir informação sobre duas coisas essenciais, que é a forma natural de funcionar e os padrões de sabotagens, os que estão mais ativos, e com base nesta leitura eu identifico o código produtivo. E é por isso que este trabalho é tão transformador, porque é um trabalho individual em que eu percebo o que é que a pessoa tem como padrão mental de autossabotagem. Então passa a ser um processo realmente orientado para aquilo que tu precisas. E é desta análise que eu cheguei aos quatro códigos produtivos. Quatro formas principais, vá, de funcionar. Não são caixas fechadas, não servem para limitar ninguém, servem para criar clareza. Porque quando percebes a tua forma natural de agir e os padrões que te desviam, fica muito mais fácil deixar de te culpares e começares a trabalhar a teu favor. E é aqui, e é sobre isto que eu te vou mostrar agora. Portanto, este era o slide que tínhamos antes, não era? Que era exatamente um breve resumo daquilo que eu vos estava a explicar. E, e agora temos o que é o código produtivo. Portanto, como é que eu cheguei ao código produtivo? Através do perfil comportamental e dos sabores mentais, desculpem, dos sabotadores mentais, é que eu vou conseguir chegar a qual é o código dominante da pessoa e qual é o código secundário, porque por norma as pessoas têm um código principal e um código secundário. O perfil, portanto, dá-me a forma natural de pensar e decidir, como se organiza e movimenta e como reage a objetivos e a prazos. E os sabotadores dão-me os padrões que desviam o foco, trazem-me aquilo que a pessoa pode exigir mais de si própria. Se é o controle, se é o adiamento, se é a perfeição, se dispersa com facilidade, tudo isto eu consigo perceber no os quatro códigos produtivos. Então são quatro.
Temos implacável, a multitarefa, a perfeccionista e a pensativa, e eu vou indicar-vos um a um. A implacável é aquela pessoa que é uma pessoa de ação, de execução. A multitarefa é uma pessoa que tem muita energia, tem muita criatividade. A perfeccionista é aquela pessoa que é muito atenta ao detalhe, quer tudo perfeito, que identifica com muita facilidade determinados padrões. E a pensativa é aquela pessoa que reflete, tem profundidade nas coisas que faz, procura um sentido para as coisas que faz. As coisas não são só porque são. É preciso ter um sentido naquilo que ela faz. E é preciso que ela própria reconheça aquilo que está a fazer como sendo bom para ela, como fazendo sentido para ela, que a vai levar ao caminho. Isto é uma pessoa pensativa. Então, vamos lá aos nossos quatro. Vamos começar pela implacável. A implacável é uma mulher de ação, como eu vos disse. É rápida, resolve, avança, despacha e tem foco, tem força de execução, tem aquela energia de deixa estar que eu faço, eu vou e faço. É uma mulher que faz acontecer. Mesmo quando há pressão, mesmo quando há imprevistos, mesmo quando os outros bloqueiam, ela não fica parada. Ela mexe, ela decide, ela executa, ela tem uma força enorme. Qual é a sabotagem? A sabotagem é que, e esta é uma sabotagem implacável, deixa-me dizer já, que é muito subtil, porque como ela está sempre em movimento, ela começa a confundir a urgência com a importância, como eu pus aqui. Ou seja, ela faz imensa coisa, mas aquilo que realmente mudava a vida dela ficou para depois, porque ela não vê isso como urgente. Então, ela não tem problema de ação, ela tem um problema de direção. Ela não precisa de fazer mais, ela precisa de parar o suficiente para perceber se aquilo é importante ou só está a gritar mais alto, só está a fazer mais barulho, entendem? Portanto, isto é uma implacável. Agora vamos para a nossa multitarefa. A multitarefa é uma pessoa cheia de energia, cheia de criatividade, cheia de entusiasmo, cheia de ideias, vê possibilidades em tudo o que ela faz e consegue começar muita coisa. Ela liga às pessoas, cria projetos, ela entusiasma-se facilmente. Ela é aquela mulher que pensa: eu posso fazer isto e também posso fazer aquilo. E esta ideia que eu estou aqui também é espetacular, é ótima. E já agora eu também posso avançar com esta nova ideia que eu tive mesmo agora. Portanto, ela tem movimento, ela tem visão, ela tem iniciativa, ela tem muitas ideias, como eu já vos disse. O problema aqui não é falta de ação nem falta de criatividade, é excesso de direção ao mesmo tempo. Ou seja, a energia dela espalha-se. Ela começa uma coisa, depois começa outra, depois uma terceira, e enquanto surge uma ideia nova que parece ainda melhor, ela começa uma quarta. Estão a perceber? Quando dá por isso, está tudo com 10 coisas em simultâneo. É como se tivesse múltiplas abas de computador abertas em que ela não sabe qual é que vai resolver primeiro. A sabotagem aqui é a dispersão, como devem calcular. Não porque ela não queira focar-se, mas porque ela responde muito ao estímulo, à novidade, ao entusiasmo do momento. E é por isso que a multitarefa não precisa de mais ideias, ela precisa de aprender a escolher. Então, quem se revê aqui, mesmo quem está no YouTube, ponha aí no YouTube. Quem se revê como implacável, ponha um implacável. Quem se revê como multitarefa, ponha num multitarefa. E vamos agora para a perfeccionista. A perfeccionista é profundamente responsável, é organizada, é cuidadosa, tem uma atenção ao detalhe. Nem sei, é tal a atenção ao detalhe que uma pessoa até fica.
meia. hum, ou seja, é aquela pessoa que numa página de enorme, sei lá, uma página A3, se houver um erro, ela encontrou o erro. É, salta-lhe à vista. É, faz parte da perfeccionista isto. Portanto, ela quer fazer tudo bem. Ela quer entregar com qualidade e ela gosta de sentir que aquilo está pensado, está estruturado, está bem feito. Ela tem uma mente muito valiosa porque ela não faz de qualquer maneira. Ela tem compromisso, tem exigência, ela tem um padrão. Mas quando esta força entra em excesso, transforma-se em quê? Em pressão. Em pressão para ela própria. Portanto, a perfeccionista muitas vezes sabe exatamente o que é importante, mas sente que, como aquilo ainda não está perfeito, não é o momento certo para avançar. Então, ela não adia por preguiça, cá está. Ela adia porque ela é demasiado exigente. É uma, como eu digo aqui, uma forma sofisticada de adiar. É a chave para ela mudar este comportamento. É ela perceber que mais vale feito do que perfeito. A célebre frase. Portanto, ela aprender a começar a sentir que não precisa de estar tudo perfeito, nem tudo tem que estar no ideal. Ela tem simplesmente que entrar em ação, porque senão não há modo, certo? Então, vamos agora passar para o nosso código maravilhoso da pensativa. A nossa pensativa é uma mulher profunda. Ela observa muito, ela reflete muito, ela sente muito, precisa de sentido, ela precisa de ligação e precisa de perceber o porquê das coisas. Ela não funciona bem em modo automático. Quando sente conexão com aquilo que está a fazer, pode ser extremamente estratégica, pode ser extremamente consciente, porque ela tem uma visão, ela tem uma profundidade, ela consegue ler os ambientes, perceber como é que estão as coisas à volta dela. Qual é a grande sabotagem da pensativa? A grande sabotagem da pensativa está na espera. Ela fica à espera de se sentir pronta. Ela fica à espera de sentir que está com vontade de fazer. Está motivada. Ela espera sentir que hoje é o dia certo para fazer aquela tarefa específica. O problema é que as coisas mais importantes da nossa vida raramente chegam com vontade, não é? Elas chegam por norma é com necessidade. E portanto ela vai adiando, vai empurrando, vai negociando com ela própria, tipo eu faço amanhã, amanhã eu faço, ou daqui a uma semana, quando o tempo estiver 30, com 30 graus, vai estar perfeito, é nessa altura que eu vou fazer. Portanto, ela espera sempre por um estado interno melhor para fazer alguma coisa. Só que este estado nem sempre aparece. E, portanto, ela precisa de aprender a criar condições para agir, em vez de esperar sentir-se naturalmente disponível para fazer. E, portanto, eu vou-vos pedir também, para quem está no YouTube aí, para quem vir ou se identificar com esta mulher profunda, reflexiva, sensível, para colocar aí pensativa, por favor. E portanto, aqui há uma coisa importante. Estes são os 4 códigos. Eu quero já desde dizer uma coisa muito importante, que é nenhum destes códigos é melhor do que o outro. Não há nenhum melhor. Todos têm pontos fortes e todos têm pontos fracos, ok? Cada um tem talentos naturais. Porque eu vou-vos mostrar aqui, por exemplo, a arquitetura da mente de uma implacável, para vocês terem noção. Como é que no código produtivo, esta é uma pequenina parte do meu código produtivo, mas é como é que uma implacável sente isto, ok? Como é que ela processa as tarefas? Portanto, nós temos. Pois é, pois é. A Mel é uma implacável, que ela já nos disse aqui.
não é? Ela reviu-se. Ora bem, então, a Implacável tem uma visão rápida, a mente capta rapidamente oportunidades e resultados possíveis antes de definir todos os passos a dar, não é? Ela tem um objetivo e pensa, vamos. E é assim, é uma decisão rápida. É uma tendência natural para decidir com muita rapidez e avançar, mesmo sem ela saber todas as variáveis. Sem ela definir, ao contrário de uma perfeccionista que tinha que definir uma estrutura, todas as variáveis. É implacável, não. É implacável, vai. E vai com intensidade, vai com força. Ela vai resolver problemas, ela vai iniciar projetos, ela cria progresso, ela é uma pessoa cheia de energia, é uma pessoa muito motivada. Então, como eu vos disse, ela vai sabotar como? Numa pressão interna. Porque quando algo é importante, a mente entra em modo de execução total e assume responsabilidades sobre tudo. Portanto, ela cobra-se tanto a si e ela aceita tudo o que vem. E depois, como não definiu todos os passos, ela pode ter que dar um passo atrás para redefinir algumas coisas e a pressão é tanta que pode chegar a adoecer. Esta é a arquitetura da mente uma implacável. Visão rápida, decisão rápida, intensidade, mas depois a sabotagem dá-se com a pressão interna. E agora, por exemplo, eu trouxe aqui outro exemplo que é de uma pensativa. Então, como é que é a arquitetura da mente de uma pensativa? Ela tem uma percepção, ela observa, ela sente o ambiente, ela capta emoções e depois adapta-se, tem tendência para ajustar o seu comportamento. Há sempre uma dúvida, não é? Que é um diálogo interno que surge e que se questiona se vale a pena ou não agir naquele momento. Lá está o tal negociar com ela. Mas quando algo é importante e a mente entra em execução, assume responsabilidade pelos resultados. O que é que pode acontecer aqui? Pode adiar a decisão, pode esperar por mais segurança, por mais clareza. E é aqui que uma pensativa tem que estabelecer o ponto de não passagem, se é que podemos dizer assim. Ela não pode adiar. Ela não pode adiar, porque se ela adiar, ela vai pegar noutra questão qualquer, que vai aparecer mais à frente, porque ela gosta de pensar nas coisas, percebem? Ela gosta de estruturar. Ela não é uma pessoa de ação. E como não é uma pessoa de ação, contrariamente, e trouxe-vos aqui dois opostos. Contrariamente à implacável, como ela não é uma pessoa de ação, se ela adiar, ela pode não voltar a este projeto. Isto fica arrumado na gaveta. Mas, se ela adiar, né? Este é o padrão de sabotagem. Se ela adiar, o que é que isto lhe dá? Dá-lhe um alívio imediato, porque ela adiou. Ela reduz o desconforto de entrar em ação, porque para ela é desconfortável, né? E ela, naquela altura, sente-se tranquila. O que é que acontece depois? Acontece uma acumulação de projetos, de ideias, de ações que ela adiou. E tudo isto vai trazer um cansaço emocional. Não há maneira. Traz frustração, traz uma sensação de bloqueio. Porquê é que eu não faço? Porquê é que eu não vou? Porquê é que estou sempre a adiar? Esta é a mente de uma pensativa. Claro que pode haver aqui outras questões, mas, ou seja, consoante porque é que eu vos estou a dizer isto? Porque os sabotadores é algo muito pessoal, portanto, esta é uma arquitetura da mente típica, quer de uma implacável, quer de uma pensativa, mas isto pode mudar consoante o padrão de sabotagem que cada um tem e consoante também o nível de energia. O que é que eu vos quero dizer com isto? Isto não é o código produtivo, isto é aqui um exemplo que eu vos trouxe da arquitetura da mente para vocês perceberem como é que porque é que quando nós fazemos mais, não significa que estamos a ir para o caminho certo, ok?
Significa que estamos, se calhar, a ter os nossos padrões, dos quais não nos apercebemos, mas não estamos a alcançar ou ir de encontro aos nossos objetivos. É isto que eu quero que vocês percebam. O que é que eu trago no código produtivo? Eu trago uma forma de pensar, a arquitetura da mente. Neste caso, eu trouxe-vos aqui de um outro exemplo que era da perfeccionista, só para vocês verem. A perfeccionista tem uma arquitetura da mente diferente, que é observação, estrutura, qualidade e autocrítica. Depois, a seguir, nós vemos os talentos naturais, os desafios invisíveis, os sabotadores mentais, a evolução dos sabotadores, o caminho que a pessoa tem que percorrer para evoluir. Há um exercício que eu deixo sempre de reflexão, porque vai haver um momento em cada arquitetura da mente e eu digo onde é que a pessoa tem que travar, onde é que a pessoa tem que parar para mudar o padrão. Tem que haver também uma integração de tudo isto apresentado e depois quais os próximos passos, porque como este é o início da minha mentoria, a pessoa tem que saber o que é que vai continuar a fazer, não é? Isto é o que eu vos trouxe aqui, é um índice do relatório para vocês perceberem o que é um relatório do código produtivo, ok? Então, como eu vos dizia, todos têm talentos naturais, cada um tem a sua forma. Deixa-me eu parar aqui de. Senão nem vejo ninguém, nem vos vejo. Interromper o compartilhamento. Ora bem, cada um tem a sua forma de agir. Portanto, aqui o código produtivo é uma bússola, não é uma desculpa para as pessoas fazerem. Eu não avanço porque este é o meu código. Ou eu sou a Jorge e não descanso porque este é o meu código. Ou não, eu estou à espera do momento perfeito, isto tem que estar perfeito e eu sou assim porque este. Não, isto é uma bússola em que se identifica um padrão e em que o objetivo é se ultrapassar este padrão e se avançar. Este é o nosso objetivo. Porquê? Porque quando tu te conheces, o primeiro passo é sempre o conhecimento. Quando tu te conheces, deixas de pensar que és tu o problema. Então começas a perceber, e quando começas a perceber que tens um padrão, padrão é algo que tu podes compreender, orientar e que podes transformar numa outra coisa, não é? E portanto, eu trouxe aqui um exercício para que percebam melhor qual é o vosso código produtivo e eu vou partilhar convosco. Quem está no YouTube, lá vamos nós novamente. Aqui está. O problema não és tu. Eu, às vezes esqueço-me, ponho estes. O problema é que tu estás desalinhada com o sistema que estás a tentar usar. Agora imaginem o que é. Uma pessoa que é pensativa usar um sistema de uma pessoa que é implacável. Ou seja, uma pessoa que adia está a usar um sistema de uma pessoa que está sempre em ação. É impossível que essa pessoa chegue onde quer chegar, porque o sistema não está adequado a ela. E quando tu conheces, então como deixas pensar que és o problema, percebes que tens um padrão, percebes onde é que deves interromper o padrão, e aí tu podes dar um passo a seguir e mudar esse padrão. E é esta a ideia. Portanto, as quatro chaves da mudança. Cada perfil deve-se perguntar a si próprio, consoante o perfil, portanto, é implacável, deve-se perguntar, quando está no padrão, quando reconhece o padrão, ela pergunta-se: isto é urgente? É realmente importante? Ou é ruído? É mais uma coisa que eu decidi que tenho que fazer? A multitarefa, para não se dispersar, pergunta o que é que vem primeiro. O que é que a multitarefa até deve. Ponto 1, faço isto, ponto 2, faço isto, para não entrar em dispersão. A perfeccionista tem que se perguntar a si própria qual é o primeiro passo possível, mesmo que não esteja perfeito. O que é que eu posso fazer já? E a pensativa tem que perguntar-se a si que condições é que eu posso criar para avançar, mesmo que não tenha vontade, mesmo que não esteja motivada, mesmo sem me apetecer.
O que é que eu posso fazer para avançar? Porque é importante que se perceba que o problema nunca és tu. O problema é estares desalinhada com a forma como tens tentado fazer as coisas. E, portanto, quando nós percebemos que a nossa prioridade, no caso da multitarefa, não é fazer tudo, é só escolher o que vem primeiro, tudo se torna mais simples, não é? E, portanto, o exercício que eu vos queria pedir para fazerem é escreverem 3 coisas que realmente importam neste momento. Não é o que é urgente, não é o que está a fazer barulho, não é o que os outros esperam que tu faças, é o que realmente importa. E depois de escreverem estas 3 coisas, passam para a pergunta: qual delas iria mudar a minha vida se avançasse esta semana? Qual delas iria causar mais impacto no meu objetivo se eu fizesse esta semana esta ação? E por fim, perceberem que esta que tem mais impacto, esta é que é a prioridade real. É só uma prioridade que vocês têm, só uma. É que tem mais impacto no alcance com o vosso objetivo. Tudo o resto é ruído. Portanto, e quando vocês fazem essa, passam para a próxima tarefa. E para muitas pessoas isto é extremamente complicado. O que para muitas pessoas pode parecer simples, para outras isto é, para uma multitarefa, é estar quase a espetar, a dar-lhe facadas, dizer uma coisa destas. Como assim? Uma coisa só? Mas é uma coisa só de cada vez. É assim que nós avançamos. Por alguma razão está provado cientificamente que quem faz uma coisa por vez avança mais rápido e não quem faz 3 e 4 coisas em simultâneo. Embora a nossa percepção seja a que ser multitarefa é que é boa, mas não é. É um erro. Demora-se mais tempo quando se faz 3 coisas em simultâneo do que se fizer essas 3 coisas uma de cada vez. Portanto, está na altura de passarmos a ser monotarefas. Portanto, eu mostrei-te aqui uma maneira diferente de olhar para a produtividade. Tu percebeste que o problema não é trabalhares mais, certo? Nem é trabalhares pouco. Também não é falta de disciplina e não é falta de vontade. Muitas vezes o problema é estares a tentar organizar a tua vida sem perceberes primeiro como é que tu funcionas. Este é o verdadeiro problema. Portanto, hoje sais daqui, espero eu, com muito mais clareza. Espero que já tenhas uma ideia daquilo que poderá ser o teu código produtivo e que tenhas percebido de que maneira é que te estás a autossabotar e que ter prioridades não é fazer tudo. Espero que tenhamos conseguido chegar aqui. Prioridade é escolher o que vem primeiro. E repara uma coisa. Hoje eu trouxe esta visão assim de uma forma muito geral, eu tenho noção disto, mas eu também não quero que esta aula seja extensa, mas eu quis trazer isto para te ajudar a perceber que a produtividade é perceber primeiro, antes de mais, o modo como tu funcionas. Só a partir daqui é que tu podes começar a construir padrões para seres mais produtiva. Não é fazer 300 coisas por dia. Fazer 300 coisas por dia não é seres produtiva, muito pelo contrário. Primeiro que tudo, o primeiro passo é como é que eu funciono? Qual é o meu código produtivo? Ok, já sei qual é o meu código produtivo, sei como é que funciona, sei como é que me autossaboto, sei qual é o meu nível de energia. Agora sim, eu vou criar um padrão para ser mais produtiva.
E no meu trabalho, este olhar não fica só por aqui, ok? Quando eu acompanho uma pessoa, uma das primeiras coisas que faço, para além desta análise, é orientar o processo de uma forma correta para aquela pessoa. Portanto, não é trabalhar com soluções iguais para toda a gente. E quando vocês me dizem assim, há pessoas que me dizem assim: Ah, olha, eu nem te disse nada, eu nem te liguei, porque eu não sou uma pessoa de agenda. Eu não gosto de ter agenda. E assim, ok, certo. E não gostas de ter agenda porquê? E a pessoa fica assim, porque eu não gosto, porque eu não gosto de ter o meu tempo definido. E a pergunta que eu costumo fazer é: então, mas e já conseguiste chegar a alcançar algum objetivo, aquilo que tu querias? Conseguiste fazer? Às vezes consigo, às vezes consigo. Ou seja, este é um padrão de uma multitarefa. A pessoa tem milhentas coisas para fazer, detesta ter tempos definidos, porque ela quer fazer tudo ao mesmo tempo, na mesma hora, entendem? E não gosta de rotinas. E, portanto, diz-me aquilo como se fosse assim: olha, não, não dá para mim porque eu não gosto de agendas. Agora, vejam uma coisa: se a pessoa é uma multitarefa, eu não lhe posso criar um sistema em que ela tenha o dia todo definido, hora por hora. Porquê? Porque esse é o modo que vai matar a produtividade dela. Mas as pessoas nem sequer têm esta noção. E é por isto que eu quis trazer esta aula hoje, para vocês perceberem que cada um tem que lidar ou criar mais produtividade, se preferirem, ou ser mais produtivos, consoante o seu próprio sistema, consoante o seu modo de estar, consoante o seu código. E não pensar que, como eu não gosto de uma agenda, não tenho maneira de ser produtiva. Isto é um pensamento errado. E está na altura de nós mudarmos isto. Nós todos. Nós não somos uns iguais aos outros. Por mais que hoje em dia se padronize tudo, nós não somos iguais ao outro. E, portanto, nós não podemos usar a solução que o outro usa. Ok? A solução tem que ser diferente. E, portanto, tens que olhar para ti de um modo individual. Independentemente de avançares ou não, de quereres fazer o teu código ou não, eu quero que leves contigo esta ideia. O problema nunca foste tu. O problema sempre foi o sistema errado que estavas a tentar usar. E agora que sabes disto, podes finalmente começar a fazer de modo diferente. Era esta a ideia principal que eu vos queria deixar aqui hoje. E para quem está aqui comigo e no YouTube também, eu guardei 3 sessões. Deixem-me eu pôr aqui para vocês verem. Já falei disto tudo, é aquilo que eu quero falar. Eu guardei-vos 3 sessões com 30% de desconto, por ordem de marcação. Este, este link está aqui, calendly.com/anamoreira/produtividade, é o meu link para vocês marcarem sessões comigo. E as 3 primeiras sessões do Código Produtivo vão ter 30% de desconto. Assim que as sessões estiverem marcadas, as 3 primeiras, eu aviso que os 30% de desconto terminou, aviso no grupo e aviso no meu Instagram, ok? Portanto, a partir de agora está a valer 3 sessões marcadas com 30% de desconto. É uma diferença de menos 24 euros. Portanto, não percam esta oportunidade, ok? E não se esqueçam, vocês não são iguais a ninguém. Portanto, o vosso sistema tem que ser sempre um sistema individual se pretendem ser mais produtivos. Agora quero-vos agradecer de todo o coração por terem estado aqui comigo. Muito, muito obrigado por este bocadinho que aqui estivemos, cerca de 1 hora e um quarto já, quase.
Muito obrigado por tudo. Um beijinho grande para vocês. Fiquem bem e até ao nosso próximo encontro. Tchau.